A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem fala é o pastor e missionário Gilvan Santana. Moro aqui na cidade de Eldorado do Carajás, sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus Missão, aqui na Assembleia de Deus em Eldorado, no quilômetro 100. E eu estou neste momento, por meio desse instrumento de comunicação que é o YouTube, estou fazendo este vídeo de pregação, de ensino da Palavra de Deus. Graças a Deus por esse instrumento, por essa tecnologia que nós devemos acompanhar, que é um instrumento de comunicação, e a Palavra de Deus deve ser transmitida. E devemos usar todos os meios de tecnologia para transmitir a Palavra de Deus. Não podemos nos omitir. Vemos aí a mídia, nós vemos a imprensa, os canais de comunicação transmitindo seus programas, suas mensagens, e a maioria dos programas destruindo as famílias, trazendo desespero, tudo. Muitos artistas, muitas pessoas fazendo uso da comunicação, uns para o bem, outros para o mal. E nós estamos aqui fazendo uso desse instrumento para transmitir a Palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, trazer para você, para todo o nosso Brasil e para o mundo, que eu sei que isso chegará em muitos lugares, um tema que é atual. A Palavra de Deus é atual. É um assunto de uma revista de escola dominical, Lições Bíblicas, do 4º trimestre de 2011. Alguém vai dizer, o pastor está muito atrasado, uma lição de 2011 ele vai comentar. A Palavra de Deus é atual. O Senhor diz que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não passam. A palavra do Senhor permanece fiel. O homem que tem se afastado de Deus, o homem é que tem saído da presença de Deus. Deus permanece no seu lugar. Nós é que nos afastamos de Deus. Então a palavra de Deus sempre é atual. Desde que ela foi falada lá para Adão, lá no começo do mundo, aquelas mesmas palavras, ela vale também para nós hoje. E essa palavra que eu trago hoje, esse tema, ele é muito oportuno, pois o mundo está em crise. Sempre se fala em crise, mas agora a coisa se acentuou. A crise está no mundo inteiro. Quando a gente olha para o Oriente, ali para o lado da Coreia do Norte, nós estamos vendo a Coreia ameaçando o mundo inteiro, trazendo um desconforto para o mundo inteiro. Quando ela ameaça atacar os Estados Unidos ameaçando revidar, e aí está o povo em crise. Nós vemos a Rússia com medo, a China está com medo, o Japão está com medo, a Coreia do Sul e o resto do mundo está com medo. Sem falar das crises locais. Aqui no nosso Brasil, o nosso Brasil está numa grande crise social, uma grande crise política. Mas esta crise que está no mundo, ela é o resultado de sucessivas crises que vem acontecendo ao longo dos anos, e agora tudo se juntou e o homem, o ser humano, está colhendo tudo que foi plantado. Houve uma colheita e agora está havendo a semeadura. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Eu quero trazer aqui o tema desta lição, que foi a primeira lição que foi ministrada no dia 2 de outubro de 2011. O tema é o seguinte: quando a crise mostra a sua face. E aí, amigo, a crise mostrou a sua face. O que fazer agora, diante desta crise que mostrou a sua face? Essa lição aqui trata de Neemias. Neemias estava lá no cativeiro quando ele teve uma notícia de Israel, de Jerusalém, que não foi nada boa. Mas vamos para a Bíblia para fazermos a leitura da Palavra de Deus, para que possamos fazer esse comentário fundamentado na Palavra de Deus. Neemias, livro de Neemias, capítulo 1, versículos 1 a 7, diz assim: As palavras de Neemias, filho de
Acalias. E sucedeu que do mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Amigos e irmãos, para entendermos um pouco dessa história, nós temos que ir para o contexto. O porquê dessa oração, o porquê da crise. Israel, povo escolhido por Deus. Deus escolheu a nação de Israel. Deus escolheu aquele povo. Deus chama Abraão e lhe faz uma grande promessa e diz, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. E depois vem o Isaac, Deus também reafirma essa promessa. Vem o Jacó, vem seus 12 filhos. Depois esse povo vai para o Egito, e lá esse povo é formado no Egito. Do Egito, Deus tira esse povo e coloca agora em Canaã. Já era um povo grande. Mas antes de Deus colocar Israel na terra de Canaã, ali ao pé do Monte Sinai, no deserto, Deus, por meio de Moisés, deu leis a Israel. Leis e estatutos, para que eles se conduzissem de forma da vontade de Deus ali dentro da sua dentro da terra onde eles iam morar, que era Canaã. Porque Deus chamou Israel para ser um povo sacerdotal, não somente uma nação comum como as outras, mas uma nação que por meio dela a glória de Deus fosse revelada ao mundo. Uma nação que por meio dela todas as nações da terra viessem a ser benditas, como disse Deus a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então há um propósito com a nação de Israel. E Deus lhe deu leis, estatutos. Deus falou para Israel não se envolver com idolatria, com mentira, com feitiçaria, com homossexualismo. E muitas foram as leis que Deus deu a Israel. Mas acontece que Israel sempre deu trabalho para Deus. Sempre Israel desobedeceu ao Senhor, achando que não haveria implicação alguma, que nunca iam sofrer por aquilo. Israel sempre dava trabalho, Deus sempre enviava seus profetas, chamava a atenção de Israel, punia Israel e abençoava Israel. Só que a paciência de Deus chegou a um certo limite. E agora chegou o tempo de Israel colher os seus frutos. Israel estava seguro na sua prosperidade, achando que não ia acontecer nada. Mas Deus começou a punir a Israel. Nós vemos que Israel começa a ser punido
quando Salomão morre e o seu filho assume o trono, ali nós já vemos Israel ser punido quando houve a divisão de Israel. O filho de Salomão fica com 2 tribos apenas, a tribo de Judá e Benjamim. As 10 tribos ficam com Jeroboão. Já era um juízo de Deus. Com o tempo nós vemos que aquelas 10 tribos, que também faziam parte do povo de Israel, mas que já havia agora um reino dividido, o reino do norte e o reino do sul. Ela mergulha no profundo pecado. Deus envia seus profetas, falando para as 10 tribos de Israel se arrependerem. Deus chama aquele povo de volta. Que se arrependesse, que voltasse para Deus, mas aquele povo não quis. E agora foram levados para o cativeiro e desaparece aquele povo. Fica agora o reino do sul, o reino de Judá, que também Deus levanta os profetas, os mesmos profetas que falavam para Israel, para o reino do norte, falavam também para o reino de Judá. E Deus falou de muitas maneiras, de várias maneiras. E Israel não deu crédito, até que chega o dia que Judá foi levado para o cativeiro. Foi levado para a Babilônia. Deus falou através de Jeremias que Judá passaria 70 anos no cativeiro. Judá não acreditou, porque era uma terra próspera. Há um grande perigo o homem confiar na prosperidade. Não, Deus está me abençoando, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu estou estudando, eu tenho saúde. Deus está me abençoando porque se Deus não fosse comigo eu não era próspero. Quero dizer para você que a prosperidade é de Deus, não é do diabo. A saúde é de Deus, não é do diabo. Mas ela não significa que seja a aprovação de Deus para os nossos atos pecaminosos, para os nossos erros. Deus nos ama. Ele não destrói o homem da noite para o dia porque o homem pecou. Pelo seu amor, Ele avisa, Ele fala, Ele chama, Ele corrige, porque Ele quer ver o homem se arrepender. Ele não tem um espírito assim como o meu espírito, que quando alguém erra, a gente já quer punir, já queremos colocá-lo na cadeia, queremos destruí-lo. Não é assim que Deus age, porque Ele é amor. Por mais que o homem erre, por mais que o homem peque, Deus o ama. E Deus dá tempo para esse homem se arrepender. Deus dá tempo para o povo se arrepender. Israel não se arrependeu. Só que Deus falou que ia levá-lo para o cativeiro. Mas por que Deus falou que ia levar Judá para o cativeiro? Para destruir Judá? Não. Para dar uma lição para Judá. Para que Judá se arrependesse. E aconteceu, chegou o dia. Nabucodonosor leva quase todo Judá para o cativeiro. Mas fica um povo em Judá. Não foram todos levados para o cativeiro. E agora passaram 70 anos. Chegou o fim do cumprimento da promessa do povo voltar para Judá. E agora estava aqui Neemias. Já não estava mais ali em Babilônia, mas estava no reino persa, porque Babilônia já tinha desaparecido também, o Império Babilônico já tinha caído, já era agora o Império Medo-Persa, e a sede do Império agora não estava mais com os Medos, estava agora com os persas, e Neemias estava ali trabalhando, ele era homem de Deus, servo do rei, copeiro do rei, mas o coração dele estava ligado em Jerusalém. Ele estava no cativeiro, mas estava com seu coração ligado em Jerusalém, preocupado com Jerusalém. E um dia seu irmão veio de Jerusalém visitá-lo, e ele agora faz uma pergunta: como está Jerusalém? Como vai Jerusalém? E a notícia do seu irmão não foi nada boa. Olha só. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Isso trouxe uma grande tristeza para Neemias. Isso trouxe uma grande angústia para Neemias. Mas o que tem essa parte a ver com nós hoje? Toda a terra pertence a Deus. Deus não é Deus somente de Israel. Todo o universo pertence ao Senhor. O motivo pelo qual Deus chama Israel
cria a nação de Israel, é para que por meio de Israel a salvação viesse ao mundo. Quando Deus chama Abraão, eu repito, ele disse: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa bênção não está falando aqui de bênção financeira, mas está falando da bênção da salvação para todo mundo. Então toda a terra pertence ao Senhor. Toda a terra pertence, todo homem pertence a Deus. É do desejo de Deus que todo homem seja salvo. É do desejo de Deus que todo homem lhe conheça. Mas acontece que a humanidade tem virado as costas para Deus. E agora a crise chegou. Nós estamos vendo o mundo em grande miséria. Quando olhamos para o Oriente Médio, ali para a Síria, como está sofrendo aquele povo. Quando olhamos para a África está sofrendo, o povo está fugindo, morrendo afogado nos oceanos. Outros morrendo a pé, atravessando fronteiras, buscando abrigo na Europa, e não tem lugar para este povo. O mundo está numa convulsão. Quando olhamos para a nossa América, nossos países vizinhos, na Venezuela, como sofre aquele povo? Como sofre o nosso mundo? Por quê? Porque rejeitou a Deus. E o Brasil? O Brasil não está numa melhor qualidade. O Brasil também está sofrendo. A crise chegou. Mas está tudo perdido? Está tudo acabado? De maneira nenhuma. Nós vamos ver aqui quando Neemias tomou conhecimento daquilo, ele tomou uma decisão. Nós vemos aqui no versículo, quando ele soube, nós vemos aqui no versículo 5, ele disse assim, versículo 4, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. O Brasil é um país que tem milhões de crentes. Vamos deixar de brincadeira e dizer que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu disse que o mundo é de Deus porque foi Ele que criou todas as coisas. Mas só que esta nação não está andando em direção a Deus. E nós vemos os pastores das igrejas, muitos missionários brincando, dizendo, vamos declarar que a nossa cidade é do Senhor Jesus. O nosso Brasil é do Senhor Jesus. Como que o Brasil é do Senhor Jesus? Se nós estamos vendo aí as drogas assolando o nosso Brasil, se nós estamos vendo a prostituição assolando o nosso Brasil, se nós estamos vendo o adultério assolando, se nós estamos vendo tudo quanto é de ruim assolando a nossa nação, se fosse de Deus mesmo, se essa nação estivesse nas mãos de Deus, não estaria assim. E eu quero chamar aqui a atenção da igreja. Da igreja, não vou chamar a atenção agora de quem não é crente, é da igreja. Vamos tomar uma posição diferente. Vamos fazer que nem Neemias, vamos deixar de brincar. Neemias estava numa posição privilegiada, ele era copeiro do rei, estava protegido, estava no palácio, tinha luxo, tinha a proteção do rei, era querido e amado pelo rei. Mas o que foi que ele fez? Disse assim, ó, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Esses alguns dias foram 4 meses de choro e de lágrimas e de jejum diante de Deus pela nação de Israel. A igreja tem que orar. Seja você assembleiano, seja você batista, presbiteriano, seja você da mundial, da igreja universal, seja de qualquer denominação, faça que nem Neemias. Põe o seu joelho no chão. Ore por esta nação. Tem um povo desta nação que chama pelo nome de Deus. Deus tem as suas testemunhas aqui neste Brasil. Deus tem as suas testemunhas. Nós somos 50 milhões de um povo que se diz evangélico. De um povo que se diz que é um povo de Deus. A Bíblia diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o que ele diz? E se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. De um.
de uma pessoa. Já pensou de 50 milhões de joelhos dobrados diante de Deus? O que Deus não fará por essa nação? Que milagre Deus não fará por este Brasil? Jesus disse que se tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio. Você já pensou se nós não reunirmos 50 milhões de joelhos? Não precisa a gente ir para os templos, não. 50 milhões de joelhos dobrados em casa, onde for, falando com Deus, num só propósito. Será que Deus não vai agir em favor desta nação? Em favor deste país? Vamos tomar uma posição diferente. Não vamos tomar uma posição partidária. Não estou falando de política, estou falando político partidário. Eu sou a favor do Fernando Henrique, eu sou a favor do Temer, eu sou a favor do Lula, eu quero que o Lula vá para a cadeia, eu quero que todo mundo se exploda, eu quero ver o Sérgio Moro botando o povo na cadeia, eu quero ver o povo pegando o Sérgio Moro jogando. Você que é crente não deve tomar essa posição. Qual é a posição que o crente deve tomar nessa hora? É dobrar o joelho. Eu vou dobrar meu joelho para que o Lula vá para a cadeia. Eu vou dobrar o meu joelho para que o Moro desapareça. Não faça isso. Dobre o seu joelho. E ore a Deus pela nação. Vamos ver o que Neemias fez. Vamos continuar orando aqui. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 5. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Vamos fazer isso? Fazer um clamor de oração de dia e de noite pela nação brasileira, pelo nosso Brasil, pela América, pela nossa América, pelo nosso mundo. Nós somos o sal da terra. Sal é para dar sabor, é para dar gosto, é para dar vida, é para preservar. Nós somos a luz do mundo, é para alumiar. Mas infelizmente tem gente que não gosta de orar e não compreende as escrituras. Aí fica: irmão, é fim de tempo, é fim de tempo. Ei, querido, sim, o tempo está nas mãos de Deus. Ele aqui sabe qual é esse fim do tempo, quando vai chegar esse fim do tempo. Não é eu que vou dizer agora que o fim chegou. O mundo vai se acabar hoje, vai se acabar amanhã. Não. Tudo está no controle de Deus, Ele sabe. Pode ser hoje, mas pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, pode ser daqui a 50 anos. Qual é a minha função? É dobrar os meus joelhos e orar a Deus. Porque o tempo está nas mãos de Deus. Não cabe a mim fazer previsão de tempo e ficar mesmo com a preguiça de orar, de clamar a Deus, ficar me escondendo de trás dessa palavra, fim dos tempos. Sabemos sim que o mundo está caminhando para o fim. Estamos aproximando do fim, a qualquer momento Jesus vem. Mas temos uma obrigação, orar. E aqui, Neemias disse que ele estava dia e noite orando pelos filhos de Israel. Aí ele disse assim, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Pastor, é muito homossexualismo no Brasil, é muita prostituição. Sim, em Israel também estava havendo isso, prostituição, adultério, assassinato, tudo de ruim também estava havendo em Israel. Mas foi o que Neemias fez aqui. Ele diz assim, ele fala aqui que estava fazendo o quê? Confissão, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Faço confissão, então vamos fazer essa confissão. Senhor, perdoa este Brasil, que tem se envolvido na prostituição, no adultério, na corrupção financeira, que tem feito tudo isso. Vamos orar a Deus. E diz também que pecamos contra ti. Vamos reconhecer também nossos pecados. Nós pecamos contra Deus. Eu e a casa de meu pai pecamos. Então toda a nação de Israel havia pecado. E Neemias reconheceu que a nação de Israel pecou. Neemias reconheceu que a casa do pai dele também havia pecado. Amigos, vamos orar, irmãos, vamos orar pelo nosso Brasil. A corrupção está destruindo a nossa nação. Não vamos tomar uma posição de ignorante. Eu vejo muito crente aí, vamos acabar com política, vamos acabar com política. Esse assunto político, eu vou gravar um vídeo explicando o que tem a Bíblia e a política. Se tem a ver ou não tem. E eu vou provar que tem a ver. Mas qual é a nossa posição?
Está tendo corrupção no Congresso? Tá. Será que são todos os deputados que são corruptos? Não. São para mais, são centenas de deputados. Será que todos estão envolvidos? Não, não, todos não estão envolvidos. Ah, mas aí tem muito roubo. Olha, deixa eu contar uma coisa para você. Vamos deixar de ser ignorantes. Deixe de ser ignorante. Quantos de nós já oramos pedindo para Deus trazer a limpo essa nação? Trazer à tona, lutando contra a corrupção. Isso é resultado de oração da igreja também, queridos. Isso é um ato de justiça que está havendo no Brasil. Deus está punindo os políticos errados. Deus está punindo essa nação. É fruto de oração. E já estará aí, então não vamos ficar desesperados, correndo de um lado para o outro, não. Pastor, mas ela está indo à beira do caos. Se a gente não orar, vai ficar pior. Então vamos botar o joelho no chão. Vamos chorar pelo nosso Brasil. Vamos orar pelos nossos governantes. Não vamos puxar a bandeira, seja ela verde, azul, vermelha, e dizer, não, eu vou agora, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não. A sua bandeira é a bandeira da oração. Crente, a nossa bandeira tem que ser a bandeira do jejum e da oração pelo nosso Brasil. Ah, não, eu não estou nem aí. Você não está nem aí? Você não está nem aí? Deixa eu contar uma história. A igreja chinesa sofre hoje. É a maior igreja do mundo. Não tem templos como tem no Brasil, porque lá não tem liberdade religiosa. Mas é a maior igreja, no sentido assim, sem nome. A igreja das cavernas, da escondida, a igreja clandestina. Mas é o que tem o maior número de membros do mundo, é a igreja chinesa. Mas ela sofre restrições. Sabe por quê? Ela teve também o seu período de paz. E a nação estava sofrendo. E a igreja não orou, porque o problema não era da igreja, o povo não estava nem aí, os pastores não estavam nem aí, a igreja não estava nem aí, não orou, e as coisas foram acontecendo, a igreja não orou. De repente, amigo, Deus permitiu o comunismo chegar na China e está lá a igreja chinesa sofrendo até hoje por omissão, porque não orou. Eu vou dizer uma coisa para você que está me assistindo, pastor, missionário, evangelista, e muitos de vocês que estão brincando nos púlpitos das igrejas, pregando chave de casa, de carro, pregando dinheiro, pregando tudo, e não está levando o povo a orar. Na hora que, se por acaso Deus permitir que o comunismo tome conta dessa nação, você está achando que não vai para cá? Vai. Os primeiros que vão ser presos vão ser os crentes, os pastores, vão ser torturados, vão ser massacrados, porque não oraram, porque Deus ele se indigna primeiro com a igreja, que tem a responsabilidade de orar. Você pensa que os profetas do povo de Deus não foram levados para o cativeiro também? Foi só os errados que foram levados? De maneira nenhuma. Neemias, a família dele é uma família crente e foi levado para o cativeiro, porque os pais de Neemias não oraram. Daniel também era homem santo e ele e seus companheiros foram levados para o cativeiro. Podia não ter ido para o cativeiro, era um homem crente, mas foi levado para o cativeiro. A família de Esté foi levada para o cativeiro. Muitos santos de Deus foram levados para o cativeiro. Ezequiel foi levado para o cativeiro, era homem de Deus. Aí a gente vê o desenrolar das grandes profecias de Ezequiel, de Daniel, mas onde foram desenrolados? No cativeiro babilônico. Poderia ter sido desenrolado lá dentro de Israel, se eles antes tivessem orado, tivessem botado o joelho no chão. Mas não oraram e sofreram. Os crentes da China sofrem até hoje. Os crentes da Rússia e daqueles países vizinhos da Rússia sofreram quando o comunismo foi instalado. Vários anos de tortura, de crueldade. Amigo, vamos orar. Você pensa que o Iraque e o Irã toda a vida foram radicais como são hoje? Não. Houve Pentecoste no Irã. Houve grande avivamento no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão. O evangelho era livre naqueles países e hoje não é mais. Por omissão da igreja, por o povo deixar de orar, pelo povo deixar de buscar a Deus, de interceder a Deus, e as coisas acontecendo, e o povo se envolvendo com sua vida, com seu dia a dia, e não lia a palavra, e não orava a Deus. Deus permite, amigo, que a peia venha. Deus permite que o castigo venha, que a crise venha. A crise está apontando aí. E eu convoco você a orar. Vamos orar. Não vamos deixar que o diabo tome conta dessa nação e governe essa nação. Vamos fazer que nem Neemias. Vamos pôr o nosso joelho no chão
e vamos pedir a graça de Deus. Vamos interceder pela nossa nação. Vamos pedir que Deus perdoe os pecados dos nossos políticos, dos nossos governantes, dos nossos pastores que não estão mais orando, que não estão evangelizando. Também os pecados da nossa casa, que nós também pecamos muito. Vamos buscar a Deus. A crise estará aí. Mas se o povo de Deus orar, se fizer como Neemias, que orou dia e noite, jejuando, suplicando, Deus vai dar graça e vai restaurar essa nação. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês, cada um de nós, cada um de você que está ouvindo esta mensagem. E vamos tomar uma posição diferente. A paz do Senhor Jesus. Amém.